Valeu, Castro. Bom dia. A alegria podermos estar reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. Antes de meditarmos na Escritura, alguns pedidos de oração. Nasceu o bebê da irmã Érica e do Caio, é o Henrique, então vamos estar orando por aquele casal, o primeiro filho deles, estão morando em Manaus e estão congregando na Igreja Batista Regular de Cachoeirinha, a igreja lá em Manaus. Vamos orar também pelo a Ludmila e o pastor Mateus, nasceu também, né, a bebê, a Lara, e graças a Deus está tudo bem com a Ludmila, a irmã Dione foi para lá e está tudo ótimo. Oremos também pela gravidez da irmã Valquíria, né, todo mundo decidiu ter menino no mesmo período. Irmã Valquíria e o Guilherme, que estão congregando na Igreja Batista Regular lá em Blumenau, todos eram membros aqui dessa igreja, se espalharam, né? Orar também pela gravidez da Manu e do Daniel, que estão lá em São Paulo. Né? Todos casais e famílias muito queridas da nossa igreja, estão congregando em outras igrejas, por motivo de viagem, profissão, mas vamos ficar orando também. Né? E aqui, na nossa igreja, pelo Bruno Regilane, né? Que não era para avisar publicamente, mas Dona Maria de Jesus deu a sugestão, agora eu avisei, culpa da Dona Maria de Jesus, viu, Bruno? E aí os irmãos orar aí pela Regilane, que também, pela graça de Deus, está esperando mais um bebê, e é bom, porque vai tudo de uma vez, vai logo, né? Você que quer ter bebê, tenha logo, não demore não, porque aí o tempo vai passando, né? Brincadeira. Bem, pedidos de oração pelos nossos irmãos. Vamos orar também pelo senhor Arnóbio, né, que fez cirurgia, teve que amputar um dedo, mas está bem, graças a Deus, dentro do limite do possível. Mas continuemos orando por ele, pela irmã Leidinha, para que tudo ocorra bem. Ainda estão no hospital. Mas vamos meditar na Escritura, e hoje a ideia que nós vamos desenvolver é que Jesus é quem edifica a sua igreja. Nós temos observado o avanço da igreja no início, e deve ter sido muito difícil. Pregar o evangelho hoje, num país que conhece Jesus, pelo menos de nome, já é difícil, no nosso país. Né? A turma conhece, muita gente ouviu falar no Brasil sobre a história do Senhor Jesus Cristo, não quer dizer que são crentes, mas quer dizer que conhecem. Imagine falar da história do Senhor Jesus Cristo naquele período, quando poucos conheciam da história de Jesus ali, havia muita oposição, né? Os que conheciam se opunham à igreja recém-formada, e lembrando que eram um pouco mais de 100 pessoas, quando o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém, iniciando a igreja, e isso se multiplicou para o mundo todo, como nós observamos hoje. Jesus é quem edifica a sua igreja, a igreja é de Jesus. E essa é a nossa esperança, porque Jesus é quem está à frente, ele é quem é o cabeça. Parece que nós estamos administrando a igreja, mas é Jesus que está à frente. Apesar de que os homens administram num determinado aspecto, mas é o Senhor Jesus que conduz, porque nós não temos condição de fazer isso biblicamente se o Senhor Jesus não estiver à frente, o Espírito Santo não estiver sustentando. E nós vamos ver esta ideia em Atos capítulo 11, do verso 19 em diante. Mas, lembrando, Pedro, ele, no capítulo 10, recebeu um ensino muito forte para ele, que era exatamente levar o evangelho aos gentios. Para Pedro isso era muito difícil. E ele teve que pregar para Cornélio. Então, para Pedro, isso foi extremamente complexo, mas ele aprendeu, pelo menos começou a aprender uma grande verdade, que ele tinha que pregar para os diferentes, aqueles que não eram judeus, e ele tinha que levar o evangelho para essas pessoas. A gente viu, domingos atrás, como Deus, por 3 vezes, manda Pedro, o Espírito Santo manda ele ir com os emissários de Cornélio. Era uma coisa que Pedro tinha dificuldade, não queria, mas o Espírito de Deus e o próprio Pai e o Senhor Jesus o empurram para fazer. E ele vai. No capítulo 11, do verso 1 ao 18, a gente percebe que Pedro agora, mesmo fazendo o que Deus mandou, ele teve problemas. Olha bem, como é difícil
viver a verdade do Senhor. Mesmo fazendo o que Deus mandou com revelação direta de Deus a Pedro, agora ele tinha que convencer os outros judeus convertidos a Jesus de que ele não estava errado. E ele teve toda uma argumentação para mostrar, ele recontou a história para argumentar e mostrar aqueles judeus convertidos lá de Jerusalém, de que realmente os romanos da casa de Cornélio haviam se convertido. Então, muito difícil aquele ambiente de proclamar o evangelho ali, mas a igreja estava expandindo, a igreja estava crescendo. Você percebe no relato do livro de Atos, Deus trabalhando com pessoas, como com Pedro, Cornélio, o etíope eunuco, Filipe, o diácono, Deus trabalhando com multidões que estavam se convertendo, mas o principal aqui é que o evangelho estava avançando e a igreja estava sendo edificada. Não mudou, irmãos. Hoje é do mesmo jeito. Eu tenho as questões da minha vida, você tem as questões da sua vida, cada um aqui tem os seus problemas semanais, suas lutas, suas batalhas, mas o plano de Deus é que a igreja continue crescendo, avançando na proclamação do evangelho de Jesus. Temos que ter isso em mente. Esse é o nosso foco, a nossa orientação. É a missão que Deus deixou para nós, como deixou aqui. O livro de Atos é um estudo de caso da igreja, revelado por Deus, para que nós entendamos o que é a igreja. A gente não pode fugir do foco. A igreja é isso aqui que a gente está lendo. E depois de Pedro explicar essas verdades para os crentes judeus de Jerusalém, de que o evangelho tem que ir até os gentios, o Senhor volta os olhos para a igreja gentílica. Jesus é quem edifica a sua igreja. Edificou para o lado dos judeus, agora vai edificar para o lado dos gentios, e é Jesus que está tentando unir judeus e gentios, porque naturalmente quem conseguiria unir esses dois povos? Não dá. E o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, está fazendo isso porque uma igreja unida, ela proclama o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver nesse texto 3 verdades sobre Jesus edificando a sua igreja. A primeira verdade é que Jesus quer usar os gentios na sua obra. Jesus escolheu e ele vai usar e ele quer usar. Vamos ler então Atos 11, nós vamos ler todos os versículos, depois vamos observar versículo a versículo aqui. Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, Jesus está conduzindo a sua igreja e ele quer os gentios agindo na sua obra. Isso é a obra do Senhor de modo muito claro. Logo no verso 19, recapitulação lá para Atos capítulo 8. Então, você vê que o livro de Atos, ele tem momentos que trata dos gentios, momento que trata dos judeus, e há retornos e avanços muitas vezes. Então aqui é uma espécie de flashback, voltando lá para Atos capítulo 8.
É como se nós pegássemos o capítulo 9 e 10, retirássemos e um pedaço do 11, e a gente retirasse aqui e emendasse a história, certo? Então, foi o que aconteceu lá na tribulação que sobreveio a Estevão. No verso 1, Atos 8:1, Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aqui nós interpretamos esse versículo da seguinte maneira, à luz de Atos 1:8. Dá para até gravar Atos 8:1, você inverte Atos 1:8. Jesus disse que vai descer o Espírito Santo sobre a igreja, e eles terão o poder, não é verdade? E serão testemunhas da ressurreição de Jesus sobre Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém estava evangelizado, mais de 6.000 convertidos. Judéia e Samaria ainda não. Veio a perseguição. A obra missionária tem que avançar, custe o que custar. E foi o que Jesus fez aqui, mandou uma perseguição, teve que sacrificar uma peça do tabuleiro da obra do Senhor, Estevão. Estevão foi sacrificado pelo Senhor para que a igreja avançasse. A gente entende assim como Deus quer que a sua igreja avance e leve o evangelho até os confins da terra. E no verso 3 de Atos 8, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, veja que a perseguição foi grave, foi séria, os crentes eram presos, crentes judeus eram presos, eram talvez até alguns mortos no meio da situação aqui, mas a pregação continuava a se expandir. Isso é muito importante para que nós entendamos o foco da igreja, o objetivo da igreja é continuar a pregação do evangelho. Individualmente, muitas vezes nós fazemos assim. Estou passando por um problema na minha vida. Não consigo mais ler minha Bíblia, não consigo mais orar, muito menos pregar o evangelho. Eles te pregavam na perseguição. Entende? Correndo o perigo de ser preso. Ou talvez tiveram parentes presos, continuaram pregando o evangelho. Então, independente dos problemas que eu tenho que continuar pregando o evangelho. Eu tenho que continuar buscando o Senhor. Essa é a minha missão. Essa é a missão de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder o foco. É isso que Jesus quer da sua igreja. A obra do Senhor, a vontade de Deus é maior do que nós. Pelo menos deve ser. E isso é o nível de maturidade de cada crente em Jesus. Se você sucumbe aos problemas desta vida, desta terra, então você ainda não entendeu algumas coisas e precisa entender. E o Espírito de Deus vai te ensinar. Porque está na Bíblia, talvez você entendeu o que a Bíblia diz, mas talvez não entendeu como viver o que a Bíblia diz. São duas coisas diferentes. É um entendimento cognitivo, o outro é um entendimento espiritual prático. Eu posso entender as doutrinas da Bíblia e não conseguir aplicá-las todas. Por exemplo, o amor é uma doutrina bíblica complexa e que todos nós estamos em débito em um certo sentido. Todos precisamos amar uns aos outros. Mas o fato é que Jesus está conduzindo a sua igreja. E no verso 19, volta para Atos 11:19, depois dessa perseguição, muitos foram pregar o evangelho, se espalharam pelas regiões da Fenícia, Chipre e Antioquia. E tem um mapa que eu reservei aqui, eu só esqueci uma coisa, mas pronto. Nesse mapa, eu queria que você observasse onde tem Judeia ali, Cesareia, Tiro e Sidom é a região da Fenícia, certo? Aí você vai subindo, está vendo aqui do seu lado direito, Sobe ali, Chipre, eles foram para aquela ilha de Chipre. Quem é natural de Chipre? Barnabé. E depois, para o lado direito de Chipre, Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época. Capital da província romana da Síria. E ali,
vai surgir a primeira igreja. Isso aqui é um mapa de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas é só para mostrar essa região. Judeia estava evangelizada, Samaria também estava evangelizada, Cesareia. Filipe foi para lá, estava em Cesareia, Cornélio estava em Cesareia, lembra? Tiro e Sidom são cidades fenícias. A palavra fenício é derivada do palestino, né? É a ideia do palestino, os fenícios, que são os antigos, na verdade, para a época, eram os modernos filisteus. Tem os filisteus do Antigo Testamento, são os fenícios do Novo Testamento, são os povos do mar. Por sinal, quem tem a luzinha aí? Gostei, depois me empresta. É a irmã, olha, irmã Heloísa. Eu procurei uma luzinha dessa e não achei. Bem, esse é o mapa. É o mapa desse texto. É interessante como houve, né, o avanço missionário para levar o evangelho a essas regiões. É bom ver o mapa, porque os missionários daquela época tinham mapas. E eles abriam e faziam as estratégias ali, só que Deus mandava para onde ele queria. A gente vai ver na frente, Paulo querendo ir para a Ásia Menor, e Deus diz, para a Ásia não, vai para a Macedônia. Aí ele vai para a Macedônia. Aí você pensa, o da Ásia não precisa de salvação? Não interessa, Deus mandou ir para a Macedônia. Você vai para a Macedônia. Mas aqui, só para a gente entender essas regiões, o evangelho estava avançando. Mas no final do verso 19 nós lemos, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Percebe que isso era um problema da igreja? Eles tinham esse problema, só pregava para o judeu, porque ainda tinha um bloqueio por conta de toda a vivência do Antigo Testamento, e eles achavam que, vou pregar para o judeu, essa é a missão. Até destravar isso na cabeça das pessoas demorou um pouco, começou com Pedro, e outros irmãos também ao longo do tempo. Na igreja moderna, nós temos também travas. Nós temos bloqueios. Tem certas pessoas que a gente não chega nem perto e não quer pregar. São bloqueios sociais ou, sei lá, étnico-raciais, espero que não, mas bloqueios. Às vezes o pecado é tão terrível e a gente sabe disso que às vezes a gente se afasta dos pecadores. E isso é complicado, porque nós não devemos viver como os pecadores perdidos, mas também não devemos nos afastar e viver numa bolha longe dos pecadores perdidos. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E esse talvez seja um grande problema. Eu penso assim, você creu no Senhor Jesus Cristo, está aprendendo da fé, conhecendo a palavra, vivendo na igreja, conhecendo os irmãos, chega um ponto na vida cristã que você diz assim, rapaz, a igreja é o melhor lugar do mundo, apesar dos pecados que a gente tem, a igreja é bom demais. Aí você, pronto, cheguei no ápice aqui da santidade que eu acho que eu poderia chegar, porque eu amo a igreja, eu amo esse ambiente, eu amo os irmãos, é maravilhoso. Aí vem o pastor pregando uma coisa dizendo, mas você tem que ir para o mundo. Mas eu não quero estar naquele meio, é ruim as conversas, eu tenho raiva daquilo, eu não concordo e dá vontade de, né, até de discutir, de dizer que é tudo pecado, vocês vão tudo para o inferno, né? E não é desse jeito. Então, e aí vem o outro lado da maturidade cristã. Já que nós aprendemos bastante sobre a fé em Jesus, qual o outro lado da maturidade na fé cristã? É amar os que estão perdidos. E era isso que a igreja tinha que aprender aqui. Jesus ensinou muito isso. Agora, uma coisa é ensinar, outra coisa é nós aprendermos. Então, no verso 20, Atos 11, 20, olha o que nós lemos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, havia ali alguns, né, judeus convertidos, que começaram a pregar para os gregos, isso lá em Antioquia, e alguns foram se convertendo aqui. Como eu falei, Antioquia era a terceira maior cidade do mundo greco-romano. A primeira era Roma, a segunda era Alexandria, no Egito, da famosa biblioteca de Alexandria. A terceira era Antioquia. Síria era uma província muito grande, e Antioquia era uma cidade muito numerosa. Então, estrategicamente, pregar o evangelho ali era muito interessante para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor. Eles estavam indo, migrando, levando o evangelho a Antioquia, a Chipre, Cirene e outras regiões ali, mas não pense que isso era a força natural deles, era a mão de Deus junto com eles. Essa expressão é muito significativa no Antigo Testamento, a mão do Senhor. Quando Lucas cita ela aqui, ela quer fazer referência ao poder de Deus que agia em certos homens no Antigo Testamento. Como, por exemplo, em Elias. Lá em 1 Reis 18:46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias aqui, ele estava vencendo a batalha lá contra os profetas de Baal. Acabe pegou a carruagem real dele e voltou para a sua casa, seu palácio. Elias derrotou os profetas de Baal, matou os profetas de Baal. Acabe já estava na carruagem já há um tempo. O que é que Elias fez? Eles usavam um manto, Elias pegou a barra do manto, subiu, enganchou aqui no cinto e foi correndo e passou da carruagem. Era o poder de Deus na vida de Elias, né? O primeiro ultramaratonista aqui do mundo, mas sobre o poder de Deus, Elias passou da carruagem e chegou primeiro. Veja como a mão de Deus foi poderosa ali. Isso aconteceu também com outros profetas do Senhor no Antigo Testamento, como, por exemplo, Eliseu. Então, quando a igreja avança, é a mão de Deus, é o poder de Deus, essa é a obra de Deus. E a igreja avança quando? Os crentes pregam o evangelho de Jesus. E é nisso que nós temos que entender. Não depende da minha argumentação, não depende da minha oratória, do meu poder de fala. Isso não tem nada a ver com pregar o evangelho. Depende de você falar de Jesus, do arrependimento de pecados, da fé no Senhor Jesus Cristo, e o poder de Deus vai agir em você como agia com estes irmãos. Jesus quis usar os gentios na sua obra. Jesus usou gregos ali para levar o evangelho, usou judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo para levar o evangelho aos gregos também naquela região. Da mesma forma, Jesus quer nos usar na obra dele, independente da sua idade, independente da sua qualificação, independente de quem quer que você seja, creu no Senhor Jesus. Deus quer usar você na obra dele. Uma segunda lição é que Jesus edifica uma igreja gentílica para expandir seu reino. E aqui a gente vai ver a segunda igreja sendo plantada. A primeira é Jerusalém. Até aqui parece que nenhuma outra igreja surgiu. Os samaritanos se converteram, mas a gente não vê nenhuma igreja ali formalmente plantada. Aqui a gente vê a igreja fora dos limites da Judéia, uma igreja gentílica. E é interessante o zelo que a igreja tem nesse processo. Atos 11:22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Uma das razões é porque Barnabé era de Chipre, conhecia a região. Outra, obviamente, é porque Barnabé tinha um testemunho excelente. Barnabé era confiável. Barnabé era um missionário, era chamado apóstolo no sentido de ser um missionário, não no sentido dos 12 apóstolos. E ele tinha credibilidade entre os apóstolos. Ele vendeu os campos que tinha e deu de oferta para financiar o início da igreja. Perceba que, obviamente, distribuir para os irmãos necessitados e para as necessidades de modo geral. Ele era um homem dedicado à obra do Senhor. Ele estava pronto para servir ali ao Senhor. Foi ele que cuidou de Saulo quando Saulo ficou desacreditado. Ele foi ali atrás, chamou, apresentou aos apóstolos, preparou. Então, tudo isso Barnabé fez. Ele era um irmão em alta consideração da igreja de Jerusalém. Nas igrejas tem esses irmãos. Eu me lembro da igreja do Mucuripe. Eu sei que esse irmão partiu, está com o Senhor, mas era o irmão Pedro, o nome dele. Esqueci o sobrenome agora. Mas a Igreja Batista do Mucuripe teve vários pastores,
que demoraram 3, 5 anos aproximadamente entre um e outro pastor, mas quem mais pastoreou aquela igreja foi o irmão Pedro. Um pastor passava 5 anos, saía, aí ficava anos sem pastor. Estava lá o irmão Pedro dirigindo a igreja, com toda simplicidade, humildade, chamando os pastores para pregar, ele mesmo pregando. Passava anos até conseguir um novo pastor. Quando conseguiu um novo pastor, o irmão Pedro se retirava, ficava ali no cantinho dele servindo a igreja. O pastor ficava lá 5 anos, 6 anos. Aí o pastor ia para outro canto, irmão Pedro de novo, né? É como se fosse o Barnabé aqui, né, servindo a igreja naquilo que era necessário. Então, por que eles enviaram Barnabé? Porque eles queriam saber primeiro, a igreja de Jerusalém desconfiada. São crentes mesmo? Será que é verdade? Vai, Barnabé, a gente confia em ti, você averigua e manda as notícias. Veja que eles fizeram a mesma coisa enviando Pedro e João lá para os samaritanos, para saber se os samaritanos realmente tinham se convertido. Então era um padrão da igreja. Vamos supor, se um dia você viaja para outra região aqui próxima da nossa igreja, prega o evangelho lá e se converte uma família toda. Isso acontece. Aí você volta, pastor, a família toda se converteu e eles não têm igreja lá naquela região. E agora? E agora é nossa obrigação suprir, né, a edificação daqueles irmãos. Entende? Então, quer dizer, aquele irmão trouxe a notícia, a igreja agora tem que apoiar. E aí começa um evangelismo ali, uma congregação, uma futura igreja, e é assim que as coisas vão acontecendo. Então, Barnabé foi lá até Antioquia ver como as coisas estavam. Lembrando que havia essa desconfiança se os gregos ali, os gentios, realmente haviam se convertido. Quando Barnabé chega lá, verso 23, Atos 11, 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Quer dizer, ficou muito feliz. Ele viu muitos convertidos ali. Né? Ele foi para edificar. Ele não evangelizou aqueles que ele viu, foram os que estavam migrando, né, para Fenícia, Chipre, Antioquia, que chegaram ali e evangelizaram muitos outros. Então, quando ele chega lá, ele fica extremamente alegre e feliz. Como é que ele chama aquele grupo de convertidos? A graça de Deus. Incrível, né? Olha como ele enxerga, é a graça de Deus. Deus transformou estas pessoas. E o que é que ele fez? Exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé, enviado por Jerusalém, se torna o pastor daquela igreja. Até aqui, a gente não tem oficialmente pastores. Temos apóstolos e diáconos, não temos pastores. Os pastores são mencionados a partir de Atos 15. Isso é muito interessante. Na verdade, Atos 14, final de 14, quando diz que eles promoviam a eleição dos presbíteros, que é outro nome dado para os pastores naquela época. Mas Barnabé funcionou como um pastor dessa igreja. Estava edificando aqueles irmãos. E o que é que ele pregava? Firmeza de coração e permaneçam no Senhor Jesus. Se você fosse Barnabé e estivesse ensinando aquela igreja, qual era a primeira passagem à luz de Atos 11, 23 que você pregaria para aquela igreja? Você saberia dizer? Que texto da Bíblia? Olha o que ele dizia. Tenham firmeza de coração, permaneçam em Jesus. Acho que é a irmã Toninha que sempre lembra desse texto. Atos 15, verso 1. Vamos lá para Atos 15, verso 1. Eu imagino, é completa imaginação minha, viu? Que Barnabé ensinou esse texto lá na igreja de Antioquia. Por quê? Atos 15, 1. Isso é Jesus ensinando. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo. Eu disse o quê? Desculpa, João. Muito bem. João 15. Ele não podia pregar Atos 15, que ainda ia acontecer, né? Isso é uma profecia, né? Não dá. João 15, 1. Mas lembra que a irmã Antônia, né, irmã Antônia? A senhora lembra desse texto, né? A senhora gosta muito desse texto. Lembrei da senhora. Amém. Olha aí, tá vendo? A irmã Antônia decorou o texto. Muito bem. Vamos ler. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Conte aí, às vezes que aparece o permanecer. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, senão permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você não acha que Barnabé pregou para que aqueles irmãos de Antioquia permanecessem na fé em Jesus usando esse texto? Eu acho que foi um dos textos que ele pregou ali para aquela igreja, ensinando os crentes a permanecerem em Jesus. Se não permanecermos no Senhor, irmãos, nada podemos fazer. Se você não prega o evangelho, pense nisso. Eu estou permanecendo em Jesus? O amor de Jesus permanece em mim? O que permanece na minha vida? Preocupações desse mundo, as coisas do meu próprio prazer pessoal, meus objetivos de vida. É isso que permanece na minha mente, no meu coração, constantemente. Se é por isso que eu não prego sobre o nome de Jesus, com alegria. Mas se Jesus permanece em mim, todo o tempo, constantemente, lendo a palavra, lembrando de Jesus, orando ao Senhor, aprendendo do Senhor Jesus Cristo, na igreja e fora da igreja, eu vou querer falar de Jesus para as pessoas. Não é um fardo, entende? Não é uma tarefa difícil, é alegria. É alegria. Como Barnabé se alegrou com aqueles irmãos ali, viu a graça de Deus. E nós devemos olhar para a igreja sim, a graça de Deus convertendo os perdidos. Então, o que permanece na sua vida? Tem que ser o Senhor Jesus Cristo para a igreja avançar. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Próxima semana continuamos nesse texto. Pai amado, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor nos transforma, porque o Senhor nos motiva. Se não for o Senhor, Pai, não conseguiremos. Capacita-nos, Senhor Deus, a vivermos esta pregação que Barnabé levou à igreja de Antioquia, a permanecer no Senhor Jesus Cristo. Dai-nos força e entendimento para isso. É que eu te oro e peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite.